E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar para vocês uma coisinha. Esse é o segundo episódio da quarta temporada do Bora Escutar. E no episódio de hoje, vocês vão ficar sabendo umas coisas muito legais. Você já pensou que a sua comunicação pode abrir muitas portas para você? Tem muita gente que faz um monte de curso, faz um monte de coisa e não consegue vender por deficiência na comunicação. E quando você tem uma comunicação legal, você também abre portas e também pode fazer outras coisas na sua vida, até transição de carreira. E hoje, para falar de transição de carreira, de mobilidade assim, nessa carreira, de tudo que você quer, de economia de tempo, de saber falar bem na frente das câmeras, você vai ficar sabendo no episódio de hoje. Por isso eu falo e dou um toque para vocês. Fiquem espertos, clica aqui, se inscreve no Bora Escutar, porque está começando agora. Solta a vinheta. Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque está no ar. Bora Escutar! É isso aí, é o Bora Escutar, o podcast criativo, divertido e colaborativo e também bastante inclusivo, porque aqui só vem pessoas que vai modificar a sua vida, pessoas que vai dar informações para você, vai passar, vai contar a vida, vai falar delas, sobre elas e o que elas fazem de melhor para impactar esse mundão. E aqui no Bora Escutar, você não pode ficar de fora. Então, aviso, compartilha esse episódio e também para você assistir todos os outros episódios de outras temporadas que tem aqui no YouTube. E você que não está aqui no YouTube, pode também ouvir o podcast no Spotify, Deezer, iTunes, em todas as plataformas de áudio. Então, se você vai, vou viajar, quero me distrair, um episódiozinho, você vai até São Paulo ouvindo, dando risada, se informando e, curtindo, Bora Escutar. E hoje a gente vai falar de comunicação, transição de carreira e, cara, muita coisa legal que a gente vai falar, principalmente modelo de negócio, tá? Aqui no Bora Escutar. Então, primeiro eu quero apresentar, eu não vou falar o nome, tá bom? Quem vai se apresentar? Eu sou fulano de tal, vai fazer a apresentação dele, um pitch de apresentação, são os nossos convidados. Primeiro, eu começo com o nosso amigo aqui, agora ele vai falar o nome, hein? Márcio Matos. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Matos, sou pai do Davi e do Miguel, esposo da Angélica, e estamos aí buscando cada vez aprender mais como empresário e tentar ajudar mais pessoas a se tornarem empresários, ter novas fontes de renda, né? Cuidar da saúde também, né? Tudo isso que é muito importante pra gente. Então, Márcio Matos é um nome fantasia. Porque quem está aqui hoje é o Tom Cruise. Ele é o sósia do Tom Cruise no Brasil, representa o Tom Cruise no Brasil. Ele vocês vão ficar sabendo de muita coisa que ele realmente é um cara do Missão Impossível. Então, ele vai falar muita coisa para você. Você que quer fazer missões na sua vida, quer mudar a sua vida, quer ficar... Cara, ele vai falar de tudo. Já para vocês. E agora eu chamo para a apresentação que está aqui na minha frente. Dispenso apresentações, porque é ela que vai se apresentar. Olá, sejam todos bem-vindos à minha vida. Eu me chamo Crisane Ferreira, sou jornalista comunicadora, mãe da Júlia, da Cauane. E estou aqui para a gente falar bastante sobre comunicação, sobre posicionamento e sobre como impactar a vida das pessoas. Muito bem, viu só? Então hoje vai ficar interessantíssimo, Bora Escutar. Então se você tá aí, olha, não mude de canal, mas compartilhe, porque não sei, eu acho que comunicação eu tô top. Cara, se você tá top, então compartilhe com o seu amigo, porque tem alguém que vai precisar ouvir muito o que vai ser falado hoje aqui, tá bom? Então, começando aqui com o nosso amigo Márcio Matos, o Tom Cruise brasileiro, né? Marcião, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, porque aqui no Bora Escutar, a gente tem
essa característica de trazer as pessoas, porque as pessoas sabem o que você faz, querem saber, mas elas querem conhecer cada um, né? Então, por isso que a gente fala assim, ela quer escutar a história de cada entrevistado que vem participar aqui do Bora Escutar. Então a gente queria saber um pouco de você, de onde que você vem, é tipo o Globo Repórter, sabe? Onde você vem, o que você come, você fez o quê? Márcio, já para uma apresentação de vocês, o Márcio, ele é um ex-metalúrgico e que aconteceu uma coisa, ele tropeçou com alguém e ele mudou de vida. E eu, graças a Deus, ele vai contar quem é. Então vamos lá. Mas, Marcião, conta um pouquinho, fala um pouquinho de você. Exatamente. O Júlio fez parte dessa mudança aí, né, pessoal? Porque eu sempre fui metalúrgico, né? Nunca gostei de ser metalúrgico, pagou minhas contas, né? Agradeço pelo processo, né, de aprendizagem, mas eu trabalhei em fábrica, na indústria, aqui na região do Vale do Paraíba tem muita indústria, né, pessoal? Muito desse segmento, mas eu sempre buscava um algo a mais. Eu sempre falava para o pessoal que trabalhava comigo, a gente tem que ter um algo a mais, não pode depender só daqui. A gente sempre conversava sobre isso. E se você... Era até interessante, né? Contando aqui, vem as memórias, né? Eu lá no chão de fábrica falando para as pessoas, olha, a gente tem que buscar outras alternativas e tal. E o pessoal falava, você é louco, o negócio está aqui dentro, você não tem que fazer outra coisa lá fora, não. E aí eu sempre buscando alternativas dentro de buscar fazer empreender, né? Buscar empreender. E eu sempre queria montar alguma coisa para mim. Então, eu trabalhava durante a semana na fábrica, final de semana, tentando buscar algo a mais. E aí eu acabei dentro, assim, para tentar resumir um pouquinho, montei um salão de festas. Aí eu montei um salão de festas. Já tinha montado várias coisas antes, né? Montei um salão de festas. Salão de festas, eu falei, no mínimo, se eu não alugar, eu vou morar lá, né? Vou utilizar. E aí muito bom, por sinal. A gente fez a festa da Júlia lá, o primeiro aninho dela. Exatamente. Então... Demorou, né? Demorou para começar a dar certo. Às vezes as pessoas acham que as coisas vão dar certo do dia para a noite. Demorou uns 3 anos para eu fazer a primeira locação. Sério? Depois de pronto, aluguei uma vez. Porque foi feito da Júlia e da Cauane, 5 anos da Cauane. Exatamente. Então, depois que estava pronto, eu aluguei uma vez no primeiro ano. Aí no segundo ano, eu aluguei 3 vezes. Imagina, o investimento na época alto, né? Até se for montar hoje, nossa, quanto que fica para montar um salão, né? E depois de 3 anos, daí foram 26 locações. Aí no quarto ano, daí deslanchou. 50 locações por ano. Daí começou a virar uma coisa rotineira, né? Virou realmente uma... O pessoal começou a conhecer, né? Mas só que até um detalhe, né? Às vezes, é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa acha que vai dar certo do dia para noite. Imagina, você faz um investimento, às vezes, gigante, e a pessoa quer que dê resultado ontem. E não vai acontecer. É um processo, né? Um processo lento, né? É um processo lento. E numa dessas locações, né? Eu conheci o Júlio, né? Conhecemos o Júlio. E aí foi engraçado, né, Júlio? Que a gente começou a conversar tanto, né? Conversando. E o Júlio falou que, na época, acho que você trabalhava numa rádio, né? Eu fazia alguma parceria com uma rádio. E aí o Júlio falou assim para mim, eu quero te apresentar um negócio. Né? Quero te apresentar um negócio e tal, acho que você leva jeito e tal, mas não falou o que era. E eu fiquei, o Júlio foi embora, era noite, eu lembro disso, era noite, eu fiquei pensando, né? O que será que o Júlio quer? Será que ele falou que trabalha com rádio? Será que ele gostou da minha voz? Será que vai me chamar para trabalhar na rádio? E não tinha nada a ver, né? E aí apresentou uma empresa para mim que eu faço parte dela até hoje, né? Dezembro do ano passado fez 9 anos já que eu tô... Já? 9 anos. 9 anos já. O tempo passa rápido, né? Passa muito rápido. Isso é só um resuminho, né? Tem várias coisas que aconteceram no meio do caminho. Né? Daqui a pouco você vai falar tudo mais coisas pra gente. Detalhes, né? E agora, você, Cris, fala um pouquinho de você. Você tá fazendo uma transição agora de empresa, né? E eu queria que você falasse um pouco mais desse novo empreendimento que agora está caminhando, está se construindo esse novo empreendimento, porque a Cris quase todo mundo já conhece de outros episódios, sabe quem é a Crisane, sabe como que ela trabalha, mas ela vai dar uma pincelada de tudo para vocês. Para você que não assistiu outro episódio, mas você pode voltar lá e assistir, mas ela vai falar para você que está chegando agora, que está curtindo, está compartilhando aqui o nosso Bora Escutar, e você que está ouvindo vai conhecer um pouquinho mais da Cris. Fala um pouquinho, Cris, de
de como você começou e nesse novo empreendimento. Bom, difícil falar da gente, né? Bom, comecei lá dentro da área da comunicação, 2002, 2003. Ó, vou denunciar a minha idade aqui, meu Deus do céu. E aí sempre fiz o que eu gostaria de fazer. Eu sempre trabalhei com comunicação. Não me vejo fazendo outra coisa que não seja comunicação. E eu lembro lá aquela garotinha que esses dias eu fui revivê-la, né? Revisitá-la. A minha criança de 4, 5 anos. E quando as pessoas me perguntavam, o que é que você vai ser quando crescer? Eu nem tutupiava. Eu já falava, eu quero ser jornalista. E eu queria ser jornalista porque eu queria impactar a vida das pessoas. Na verdade, assim, sabe aquela justiceira? Eu entrei no jornalismo com esse ideal. E é claro, né, gente, que a maturidade, o trabalho, a gente vai vendo como as coisas realmente funcionam na prática. E aí eu trabalhei diversas áreas dentro da área da comunicação e do jornalismo, só que com um detalhe, você falou muito de empreender. Eu nunca trabalhei para um outro veículo de comunicação que não fosse o meu. Então, eu sempre empreendi na área da comunicação. Então, desde a faculdade, cursando lá a caloura, eu já estava no meio de pessoas que já eram formadas. Eu lembro da primeira cobertura presidencial que eu fiz, foi na Embraer. E eu estava no 2º ano de jornalismo, e aí a hora que eu entrei, sentou do meu lado na mesa para almoçar, na época o Carlos Nascimento, que ele era âncora do Jornal Hoje na Globo na época, e tinha o Couto, gente. O Couto era assessor de imprensa na época do presidente, e ele era o ícone do jornalismo, né? E eu fiquei, assim, maravilhada, porque eram os meus ídolos ali. E aí eu disse, poxa, vai dar certo, eu já estou aqui, né? Eu já estou vivendo tudo aquilo que eu queria viver. E aí eu fui trabalhando dentro da área da comunicação, tive o portal de notícias Net Informa. Antes de finalizar a faculdade, que era o meu trabalho de TCC, eu já tinha o portal. E eu lembro que a gente saiu para vender o portal, e o Júlio faz parte dessa história também. Que a gente começou a trabalhar com internet, mas a gente não tinha internet, não tinha Wi-Fi. E aí eu lembro que a gente conheceu um senhor, o seu Milton, que ele também era metalúrgico, estava abrindo uma empresa de internet via rádio. E eu e o Júlio, nós fomos morar num apartamento. E aí a gente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue vender. E aí a gente consegue internet, faz negócio com ele, ele disponibiliza a internet pra gente, e a gente coloca a antena aqui no prédio. E a gente vendeu internet para todo mundo do prédio. E conseguimos internet para conseguir rodar o portal. E aí a gente tinha um outro desafio, porque as pessoas precisavam acessar o portal, mas não tinha internet. E aí fui eu trabalhar com o seu Milton, paralelo a isso, com o portal, fazendo as reportagens. E meio período eu estava lá vendendo internet para que as pessoas pudessem acessar o meu portal de notícias, que depois virou o meu trabalho de TCC, e foi o qual sustentou a nossa família por 15 anos. Nossa, é incrível, loucura, né? Que você tem que cara? chutar Porque a bola não, cabecear, e o legal tudo, né? foi que assim, tudo. A estratégia foi tão louca, porque nesse prédio que a gente morava, era o último prédio, lá no Versalhes, lá perto da Vila São Geraldo, lá perto da antiga Ponte Seca, né? Então, era um dos mais altos. E aí, o que a gente pensou em fazer? Se a gente vendesse no prédio, ele colocava uma antena repetidora nesse prédio. E aí a gente vendia, pegava até Tremembé. Pegava toda a e região. aí a gente pegava toda aquela região. Então a gente pegou pastinha e saiu vendendo para aquela galera. Podemos dizer que nós fomos os primeiros a vender internet via rádio, né, na cidade de Taubaté, e o primeiro portal de notícias da região, de verdade, de fato. Foi. Que começou lá em 2005. E, assim, eu sinto um grande orgulho disso, sabe? Porque as pessoas falam, assim, a gente vê pessoas reclamando muito, né, da vida. Eu acho que hoje a internet, a gente tem muito mais facilidades de equipamentos que antes a gente não tinha. Hoje, a gente, no celular, a gente consegue transmitir ao vivo. Antes, era muito complicado fazer isso. E, mesmo assim, eu via uma equipe enorme, com mais de 15, 20 pessoas, para fazer o que eu e o Júlio fazíamos. E aí, eu falo, quem quer faz. Não fique inventando desculpa. Exato. Exato aí. E aí você, Marcião, você fala um pouquinho pra gente dessa, que você deu essa transição, fez a transição, e fala um pouco da empresa que você está hoje, como você já falou como você começou. Aliás, eu apresentei ela pra você. Exato. A partir daí, o que aconteceu? A partir daí,
eu comecei a tentar fazer o negócio acontecer, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas são procrastinadoras. Né? As pessoas são procrastinadoras. E eu também me incluía nessa parte, né? Até aprender. E eu gosto de desafio. E um dia um líder lá dentro da empresa, ele deu um desafio para a gente e ele falou, quem bater a primeira graduação até a semana que vem vai ganhar um prêmio. E aí eu falei, pô, então é agora. Daí eu comecei a fazer. A gente não sabe fazer, às vezes vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo, vai errando. É o famoso PDCA, né? Vai fazendo, aprendendo, errando, vai checando, vai ajustando. E a gente foi fazendo, foi subindo de nível dentro da empresa, aprendendo a desenvolver o negócio. Às vezes eu, por exemplo, nunca gostei de vendas. Eu nunca gostei de vendas. Às vezes hoje as pessoas me veem dando treinamento de vendas. Falam, você já sempre gosta de vendas. Pô, você manja de vendas. Eu falei, cara, eu nunca gostei de vendas. Meu negócio era... Sabe, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas talvez sim, né? Às vezes o cara tá batendo na porta da sua casa, você vê que é vendedor, você já bate assim na janela, se esconde, né? E deixa ele embora. E eu aprendi isso, né? Quando era infância, né? Na infância. Então eu não gostava de vendedor. Achava que era chato, todo vendedor era chato. Isso é crença, aquele lance de só ficar empurrando coisas, né? E eu falei, se eu quero ser um vendedor, se eu vou ter que aprender a ser um vendedor, eu não quero ser o cara que empurra coisas. Eu quero mostrar benefício, eu quero mostrar para que serve, o porquê disso ou daquilo. Se fazer sentido para a pessoa, maravilha. Se não fizer, maravilha, está tudo bem. E assim eu fui fazendo com os produtos, com o negócio, né? E fui crescendo, desenvolvendo, aprendendo. E o que ajudou muito, demais, foi os treinamentos. Treinamentos, cara. E leitura. Porque a maioria das pessoas, acredito eu, né? Pelo que eu vejo, não gosta de ler e não gosta de participar de treinamento. A maioria, né? A maioria. Só que, infelizmente, se você não fizer isso, dificilmente você vai crescer em alguma coisa. É difícil. Pode acontecer, né, casos esporádicos, mas é difícil. É desenvolvimento pessoal. É imprescindível que você desenvolva isso para que você não seja medíocre. Acho que a gente tem que jogar real, né? É igual você está falando da comunicação, né? Se a pessoa não soubesse comunicar um básico ali, ela não vai crescer, não vai prosperar em nada que ela fizer, né? E a partir daí a gente deu continuidade, foi crescendo, foi subindo de nível, hoje, né, daquele sim que eu dei para você lá atrás, hoje a gente tem quase 500 pessoas na equipe, em todos os estados do Brasil. Você lidera 500 pessoas? 500 pessoas hoje, graças a Deus. E depois fala que não gosta de vender. Ai, meu Deus. A pessoa se gostasse? Mas é treinamento, né? Isso. Treinamento. Cris, fala pro pessoal, né, aquela galera que está olhando para você ali, fala para eles, conta um pouquinho para a gente dessa transição da Almavox, qual é o sentido dessa nova empresa? Gente, tudo é uma transformação. Eu sou super grata a essa RZ Press, a qual eu estive com esse CNPJ por mais de 20 anos. Mas tudo tem um ciclo. E aí eu senti que a gente precisava fechar essa RZ para finalizar um ciclo, porque a Cris de 20 anos atrás não é mais a Cris de hoje. Então, eu acho que isso também veio com uma transformação interna minha. De entender o que eu queria realmente com a minha profissão. Como a gente está falando de transição de carreira, eu não me considero fazendo uma transição de carreira. Eu me considero fazendo um upload da minha carreira. Porque eu percebi que, durante anos, né, de experiência na área da comunicação, tinham questões que eu precisava resolver internamente. E eu, trabalhando no meu interior, eu conseguia impactar ainda mais os meus clientes, a comunidade onde eu estou inserida de uma forma geral. E foi aí que eu mergulhei de vez no autodesenvolvimento. Acho que a gente tem que, sim, fazer todo esse processo de treinamento. Um mergulho bem interno da minha comunicação intrapessoal. Entender quem eu era no mundo, o que eu estava querendo. Então, gente, passei por uma resolução aí que vocês não têm noção do quanto foi de aprendizado. Não foi gostosinho, porque não é. O nosso processo de crescimento, ele não é gostosinho. Ele é, às vezes, até assustador. Mas que me fez me transformar na Cris de hoje. Uma Cris muito mais madura, sem ser muito mais profunda. Não dá, eu não consigo pegar projetos hoje que estejam no raso. Então, essa transformação veio da minha alma, por isso, Almavox Comunicação. É colocando a sua alma, dando voz para a sua alma. E todos os projetos que a gente
pegar a partir desse momento com a Alma Vox são projetos que realmente vão impactar a vida das pessoas. Por quê? Porque é o meu posicionamento. Eu me considero sendo agente, assessora de imprensa, treinadora de comunicação, daqueles que são agentes de transformação. Pessoas que realmente impactam a nossa comunidade de uma forma geral. E que realmente têm os mesmos princípios e valores éticos, morais que o meu. Então, hoje, a minha transformação, a minha carreira, ela não se resume somente em fazer dinheiro. E, gente, isso não quer dizer que eu não gosto de dinheiro. Eu amo dinheiro. Dinheiro é abençoado, maravilhoso. Quero que caia aqui uma chuva de dinheiro sobre nós. Mas ele não é só isso. A nossa carreira, na minha carreira hoje, ela vem com um legado, ela vem com um propósito, que eu quero deixar um legado muito bacana para as minhas filhas. E isso tem tudo a ver com posicionamento. E aí é o que eu sempre falo, Márcio, a gente só consegue se posicionar de verdade, de forma autêntica, e hoje eu vejo que a autenticidade é ouro, principalmente no mercado digital, e da comunicação, do marketing geral, quando a gente consegue ser quem somos de verdade, sem máscaras. E eu estou olhando, né, para o mercado de uma forma geral e tenho percebido uma coisa. Dentro do marketing, nos foi ensinado que eram para a gente criar personagem, para trazer narrativas para que a gente pudesse vender mais. Não necessariamente aquele produto poderia ser 100% bom, enfim. E todo mundo, toda a parte de comunicação, de marketing, gente, o povo vai me cancelar. Geralmente fazem isso. E eu tô vindo na contramão, porque eu percebi também que quanto mais autêntica a pessoa é, mais ela se conecta. Vamos dar um exemplo aí? Bem popular, vamos falar da Ana Paula Renault, do Big Brother. Ai, não gosto de Big Brother. Tá, gente, mas todo mundo tava assistindo Big Brother. Posso falar que eu não gosto, mas todo mundo assistiu. Ou pelo menos se não assistiu, acabou vendo o que estava acontecendo pelas redes sociais. Ela foi autêntica. Ela não agradou todo mundo. Ela foi firme nas decisões dela ali. E ela ganhou. E ela ganhou justamente pela autenticidade dela. E aí eu falo, até pra gente ser autêntica, a gente tem que ter culhão. O culhão do quê? De saber quem a gente é. Saber o preço que a gente pagou para estar ali. E a autenticidade, assim, não tem como ser orquestrada de uma forma superficial, rasa. Não tem como. Tem que ter um olhar profundo. A pessoa, para ela se propor a trazer essa autenticidade para fora, ela precisa se autoconhecer. E o que a gente mais vê hoje são pessoas perdidas que nem sabem quem são. E aí chegam perto de mim e falam assim, eu preciso melhorar meu Instagram, eu preciso melhorar minha comunicação. Tá, mas o que você quer? Como é que você quer que as pessoas te vejam? Não é o seu público que vai ditar quem você é você que vai ditar quem você é para se conectar com o seu público. Então, o caminho é inverso. E aí eu tô com essa missão, gente. Estou com essa missão de me posicionar dentro desse contexto e trabalhar com a alma. Eu acho que a gente consegue, sim, enquanto ser humano, enquanto bons profissionais, fazermos a diferença, desenvolvendo uma comunicação ética, verdadeira e congruente com aquilo que a gente é de verdade. Maravilha, maravilha. Ei, Marcelo? Gente, eu acredito que aquilo que a Cris falou, né? As pessoas acham que tem que fazer um personagem, né? E nem sempre você vai agradar a todos. Você vai fazer um personagem para querer agradar a todos, só que uma hora vai cair essa máscara, né? Uma hora não vai dar certo. Eu também faço o possível, né? Na medida do possível, a gente está buscando sempre melhorar. A gente busca melhorar a imagem, busca melhorar a comunicação, mas não pode deixar de ser você. Né? Você não pode deixar de ser você, criar um personagem, sair daqui, eu sou outra pessoa. Não dá, né? Fica mais difícil de você se manter sempre na mesma postura. E até mesmo porque você não pode, de forma alguma, rejeitar partes suas que talvez você não goste. São partes suas que precisam de transformação, mas você não pode simplesmente se rejeitar e dizer assim, não quero olhar para isso, e aí fingir que você não é aquilo. E aí, por que acontece? Acontece o efeito contrário. Você não vai ter um bom resultado quando você faz esse tipo de atitude. E é muito comum. E, gente, eu falo por mim. Vocês sabiam que eu já fui rejeitada num grupo de empresários? Eu não sabia. Eu já fui rejeitada da pessoa bater na mesa e dizer assim, eu não quero ela aqui. E era uma pessoa super amada por todo mundo, super calma. E quando a pessoa fez isso, todo mundo... Nossa, mas fulana fica pensando assim? E foi justamente quando eu estava olhando para um lugar interno meu,
Porque, paz, eu era comunicadora, já era jornalista, isso, né, aconteceu há pouco tempo atrás. Só que eu não tinha uma comunicação assertiva, eu tinha uma comunicação super violenta. Então, eu era muito boa naquilo que eu fazia, porém, eu era uma pessoa meio que antissocial. Eu não conseguia me relacionar com o outro. E aí, eu, na frente das câmeras, super boa, não errava, apresentava um jornal, um programa tranquilamente. Mas aí eu fui pegar o microfone para falar com esse grupo de empresários. E, gente, eu tremi, a voz não saiu. E aí, quando eu fui entrar nesse grupo, porque eu tava lascada mesmo, tava no chão, tava quebrada, literalmente, financeira e com a alma também. E eu falei, eu vou entrar nesse grupo, entrou investimento, vou entrar nesse grupo de empresário e vou fazer a coisa acontecer. Essa era a minha intenção. Só que quando eu cheguei lá, eu fui tratada mal por essa pessoa. E a Cris, autêntica, ia falar o quê? Olha, então vamos fazer o seguinte, devolve o meu dinheiro, porque o investimento não foi pouco, vai todo mundo para PQP que eu tô indo embora. Só que aí o que eu fiz? Falei, não posso mais brigar com as pessoas, eu tenho que ser a Cris boazinha. E aí eu fiz cara de paisagem, fingi que não era comigo, mesmo querendo catar a menina pelo pescoço, dar uma esganada nela. E fiquei sem nenhuma atitude. O que aconteceu, gente? Eu fiquei 6 meses investindo meu tempo e dinheiro nesse grupo. Essas pessoas, de fato, nunca me conheceram. E se perguntar para elas o que eu faço, eu acho que nenhuma delas sabe me dizer. E aí, qual é a moral da história? Não rejeite parte sua que você acha que não é tão legal assim. O que a gente, ao invés de se rejeitar, olha para essa parte e fala assim, por que eu sou assim? Por que eu estou agindo com tanta raiva? Por que eu estou tão violenta? Né? Aonde está doendo? Olhar para essa dor, curar ela, ressignificar. Mas não excluir partes suas, que a gente chama de sombra, né? Como o nosso subconsciente, Jung, chama de sombra. É olhar para isso e ressignificar. E integrar. Porque se eu me rejeito internamente, aqui fora o externo vai me rejeitar. O que está dentro está fora. E hoje eu não tenho mágoa dessa pessoa, espero que ela esteja super bem. E a lição aprendida é... Quando você rejeita partes suas que você não gosta, quando você não encara elas de verdade, aqui fora você também vai sentir rejeição. Enquanto você não olhar para isso, você não vai curar. E a gente só consegue fazer isso trabalhando a nossa comunicação intrapessoal, que é a comunicação que a gente tem com a gente mesmo. Muito bom, hein, Marcião? Baseado nisso que você falou, Cris, você me fez pensar em várias coisas que já aconteceram comigo, né? Algumas, várias. E nesse processo aí de buscar ser um empreendedor, de tentar melhorar e tudo mais, tentar ter uma vida melhor, ser um pai melhor, uma família melhor, e, né, tudo isso. No processo, a gente passa por muitos desafios, né? Muitos desafios, porque aí você começa a pensar, será que vale a pena? Será que é isso mesmo? Nossa, por que eu estou passando por isso? Nesses últimos 2 anos, foram 2 anos bem desafiadores, né, de algumas coisas que aconteceram. E, para mim, parecia que eu estava sendo uma pessoa correta, estava fazendo tudo certinho e tudo mais. E eu chegava na minha casa, no final do dia, e eu saía para caminhar, para não ter uma discussão dentro de casa, né? Às vezes eu saía para caminhar sozinho e conversar com Deus. Falei, Deus, por que está acontecendo isso? O que eu estou tendo que aprender? Por que eu estou passando por isso? Se tem algo que eu tenho que aprender, o que é? Me mostra. Me mostra. Eu preciso melhorar o quê? E assim foi durante um bom período. E aí, graças a Deus, as coisas foram se ajustando, né? E teve várias coisas que, sabe, vontade de meter o pé. Falar, não é isso. Deixa quieto, não vou fazer mais isso e tal. E aí, eu falei, se Deus está mostrando para mim isso aqui, então eu vou seguir esse caminho, vou fazer, e eu vou pedir orientação, discernimento. E aí fui resolvendo, e graças a Deus esse ano as coisas já estão bem melhores, estão se ajustando, mas é aquilo que a gente falou, processo. As pessoas querem um objetivo, mas não querem passar pelo processo. Exato. Que nem agora que você, né, eu falei, hoje a gente tem 500 pessoas na equipe. Muitas pessoas poderiam ter lá na nossa empresa, mas só que as pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas querem já que a coisa já aconteça rápido. E não... a gente talvez vai falar até um pouco mais sobre isso mais para frente, mas não é rápido.
o processo é... É o tempo de maturação, né? Exato. Quando você planta uma semente agora, não é daqui 2 dias ela vai brotar. Não é igual uma árvore, né? Demora, né? Demora. E é isso aí, gente. O bora escutar, eu sempre falo para as pessoas que o bora escutar é quando eu não falo, né? Porque é o bora escutar. Eu tô aqui para escutar as histórias. E olha só, de uma coisa que a gente está falando, já veio essa conexão que acontece nessa mesa. É isso que é legal. E agora, Marcião, a gente ia falar agora da sua empresa, né? E eu quero que você faça uma apresentação da sua empresa, do que ela tem, principalmente o assunto que você foi designado hoje, até o produto está lá para baixo, tá numa estante aqui, a gente falar de pessoas hoje que estão fazendo um processo de reeducação alimentar, né? Seja com uso de canetas, seja com reeducação mesmo na raça, seja pessoas que tenham passado por processo cirúrgico, e aí a pessoa não tem tempo, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa falar que tem tempo. Infelizmente, né, de falar assim, puxa, eu vou acordar de manhã, e daí eu falo de mim. Eu vou acordar de manhã, levar as crianças na escola, mas eu vou fazer um ovo, vou fazer um bacon, vou fazer um café, com cabeça cheia, que tem que resolver um monte de coisa e tal. E aí vocês têm uma opção, né? A gente não vai falar para todo mundo aqui, é uma solução. Não, é uma opção que acho que dá até para você pegar ali, pega o HND aí, que tá aí, ó, isso. Tem até o que a gente está tomando aqui, né? Tem essa questão que a gente está tomando. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa e um pouco desses produtos e o que ele pode solucionar, pode ajudar, colaborar com essas pessoas que estão com reeducação alimentar. Bem falado aqui pelo Júlio. As pessoas estão sempre hoje na correria, né? Todo mundo. Você fala com a pessoa, tô na correria. Eu tô tentando até tirar essa palavra do meu vocabulário. Todo mundo fala que tá na correria. Porque todo mundo fala que tá na correria. E na correria você não consegue fazer nada direito, não é? Então, o que acontece hoje? Principalmente a alimentação, né? Você preparar um bom alimento, é difícil, não é impossível, mas é difícil, né? Fazer um chá, fazer alguma coisa, né? Então, o que acontece? Hoje, dentro da empresa que eu atuo, hoje tem alguns suplementos, né? Por exemplo, esse aqui é um shake, eu particularmente tomo todo dia de manhã. Eu também estou tomando. Eu já tomei, no caso, ele manhã e noite, quando eu estava no processo de emagrecimento. Eu cheguei a eliminar 8 quilos. Né? Eliminei 8 quilos, eu dei uma sumida, né, também, porque você começa a se cuidar e você tem que se privar de determinadas coisas. Churrasco final de semana, sair demais e tal. Então, você tem que se privar Fast de algumas food. coisas, exatamente. Só que o resultado veio. Né? O resultado veio. Aí, algumas coisas que eu deixei de fazer, eu comecei a ter tempo para fazer outras coisas. Então, todo dia de manhã hoje, depois que porque você vai criando hábitos, né? Você cria hábitos. Então, eu criei o hábito de tomar o shake de manhã, parar de comer bolacha, pão com manteiga, parar de comer esse monte de coisa que hoje a gente mais desembrulha do que descasca, né? Exato. Então, esse processo, ele acaba atrapalhando os hábitos alimentares que nós temos. Então, hoje eu tomo um shake de manhã, né? Tomo chá de limão aqui para dar energia, disposição, acelerar o metabolismo, porque já que todo mundo está na correria, a gente precisa ter algo que faça com que a gente tenha essa disposição. Tem as cápsulas de multivitamínico, né? Eu, por exemplo, já estou com 50 anos. Eu comecei a tomar as cápsulas, por exemplo, com 40. É o Tom Cruise mesmo. Tom Cruise, a turma fala que é extraterrestre, que não envelhece. Então, na época da pandemia, principalmente, né? Na época da pandemia, tem outro que está ali também, que é o colágeno tipo 2. Na época da pandemia, a gente fez o quê? Ficou dentro de casa. Então, você ficava o tempo inteiro trabalhando aqui, né? No computador, sentado, aí começou a dar dor nas costas. Eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer com dor nas costas? E eu dando treinamento tudo online. Então, um dia eu dei um treinamento sobre o colágeno tipo 2. Eu falei, poxa, esse colágeno tipo 2 eu estou precisando tomar. Aí eu comecei a tomar e a dor que dava aqui, se eu apertasse, doía demais, né? Aqui. Aí, passou 15 dias eu tomando. Aí eu fui subir a escada e falei, mas não estou sentindo mais nada. Falei, será? Não é possível.
Aí eu apertei, acabei de subir a escada, apertei, doeu a coluna aqui. Aí eu fui lá e tomei a cápsula. Aí eu falei, pô, eu tomei 15 dias e não tô mais sentindo aquela dor. Só na hora que eu aperto. Maravilha. A hora que eu acabei de tomar, depois de 30 dias, eu apertei e não doía mais. Sabe, era uma dor insuportável. Quando eu vi que eu apertei assim aqui na coluna e não doeu mais, cara, eu chorei, cara. Eu falei, cara, não é possível, cara, que tem uma coisa que pode resolver. E aí eu comecei a tomar. Depois disso, né, com 40, eu comecei a tomar. Mês sim, mês não, eu tomava essa cápsula. E mês sim, mês não, eu tomava o ácido hialurônico com colágeno hidrolisado, que também ajuda nas articulações. Então, eu comecei a tomar. Desde então, há quase 10 anos, né? Quase 10 anos que não tenho mais dor nenhuma. Nas articulações, né? Não tenho dor nas juntas, eu tinha tendinite, não sinto mais nada. E no processo de emagrecimento, eu emagreci 8 quilos em 4 meses. E aí acabou que a gente fez uma reeducação alimentar. Porque não adianta a gente tomar um monte de coisa e não fazer reeducação alimentar. Por quê? Porque você não vai mudar sua mente. Então a sua mente ainda continua naquela de ficar comendo. Então você não vai resolver. Então, esses suplementos, né, eles vão te auxiliar a ter uma vida mais saudável. Em vez de comer uma besteira, você vai lá e faz um shake. Eu fazia bolo de shake. Até mandei uma receita para você. A sobremesa, tem aí como a gente fazer uma sobremesa com shake. Tem sorvete. Meu, é maravilhoso. Você bater com gelo, você faz um mousse. Nossa, é maravilhoso. Dá até água na boca agora. Muito bom. E nós estamos tomando chá, né? Tomando chá. E às vezes, tem o detalhe do chá, né? O chá, às vezes, quando você fala chá, a galera fala assim, chá é ruim. Aí eu falo, não, experimenta. E todo mundo que experimenta quer tomar muito. Fala, não, você pode tomar 1 litro por dia, mais que isso não dá. Porque é gostoso, né? É um chá gostoso que dá energia, dá disposição. Por exemplo, esse, no caso, que é o de limão, dá mais energia, dá disposição, acelera o metabolismo, você fica mais, né? Dá um up para você trabalhar no dia a dia. E tem o de frutas vermelhas, que ele, às vezes você vai no médico, o médico fala, faz um chá de hibisco, faz um chá de cranberry, faz um chá de gooseberry. Esse tem tudo junto. E é só um pozinho, né? Você abre um pozinho, por quê? Porque a gente está na correria, a gente não tem tempo para ficar fervendo chá e tal. Você vai ali, coloca uma colherzinha, mistura e toma. E eu vou te falar uma coisa, você está com uma grande oportunidade de ficar milionário. Não, é porque assim, o setor de suplementos, ele tá no boom. Principalmente o agora do trilhão, né? Principalmente agora com as canetas emagrecedoras, o dinheiro tá mudando de mão. Aí a gente vai falar um pouquinho da questão econômica, porque tá mudando os hábitos alimentares da população, que antes consumia muito nos fast foods da vida, e agora o pessoal tá pensando em desenvolver uma alimentação mais saudável, então tá com muito mais consciência na escolha da comida. E o setor de suplementos é o da vez. Exato. Até esses dias a gente estava brincando, né, que as baladas estão acabando, né? Porque o pessoal todo dia de manhã quer correr, quer fazer uma bicicleta. Fazendo balada nos cafés. Exato. Então, o pessoal está mudando, né? O café da manhã tem... Eu vi um evento desse e até passei pro Diego do Café Conceito. Café Conceito, ele fez um. Né? Ele fez dois, né? Fez o que é, tipo assim, é a balada no café da manhã. A galera sem álcool. Sem álcool, com café, com as coisas do Café Conceito. Do Café Conceito. Olha você fazendo o merchan pro Café Conceito. Mas eu faço, porque o Diegão foi um dos patrocinadores que me deram um super apoio. Desde o início, ficou 2 anos comigo, 2 temporadas. A gente tomava cafezinho, mas ele parou, né, Diegão? Excelente. Vamos começar. Bom, gente, já que a gente falou de patrocinador, já que a gente falou sobre isso, eu vou chamar o nosso amigo Diego, né? Agora é outro Diego, é o Diego da Fiesa. Vou chamar, ele vai dar um recado para vocês e logo em seguida, olha, o Marcião trouxe uma pessoa também que vai dar um recado para vocês, mas terminou o Diego, a gente vai falar desse projeto e aí ela vai dar o recado e a gente vai falar de modelos de negócio. E a Cris também tem uma novidade que vai acontecer por esses dias, né, Cris? Sim. E aí vai chamar vocês também para participar. Então, Diegão, vamos lá? Olá, sou Diego Vogado, especialista em consórcios e investimentos, e quero convidar você para conhecer a nossa empresa. A Fiesa Consórcios nasceu em 2018 e desde então somos parceiros comerciais da HS Consórcios. Já são 8 anos praticamente,
onde mostramos que essa parceria vai muito além de uma paixão inicial. Hoje representamos a HS Consórcios em todo o território nacional, inclusive no exterior. Nosso diferencial como empresa é a acessibilidade que oferecemos a nossos clientes, além de personalizar seus objetivos, metas e sonhos através de estratégias bem traçadas pelo nosso setor de inteligência. A HS Consórcios é uma empresa muito sólida e está presente no mercado há mais de 30 anos, realizando sonhos e ajudando diversos clientes a alcançarem seus objetivos. Somos pioneiros na questão da meia parcela, onde o cliente paga metade da parcela até ele ser contemplado. A HS Consórcios é referência quando o assunto é compra e venda de cartas contempladas, trazendo rentabilidade aos seus clientes investidores e segurança aos seus clientes adquirentes. A HS Consórcios vende atualmente mais de 2 bilhões de reais por mês. A HS Consórcios e Feza Consórcios é uma parceria que combina no presente e nos anima ainda mais para um futuro ainda mais promissor. Venha você hoje se tornar um cliente da HS Consórcios. Bom, e como vocês viram, o Diegão dando recado. E agora eu quero falar um pouquinho com o nosso amigo aqui, o Márcio. Márcio, não é só de suplementos que a sua empresa trabalha. Ela também tem alguns lançamentos, né? E a gente... E quais são os lançamentos? Quais são os produtos que são carro-chefe hoje? Hoje a empresa, o carro-chefe ainda continua sendo o segmento de perfumaria. Hoje nós somos aí a terceira maior empresa de perfumaria do Brasil. E vem novidades por aí, né? Vem novidades por aí, daqui talvez uns 2 meses estaremos de volta aí, já com novidades. A ideia da empresa é se tornar a segunda, né, desse segmento. Então vem novidades, mas de qualquer forma a empresa vem ganhando prêmios quase todos os anos. O ano passado nós ganhamos prêmios de melhor perfume tanto masculino quanto feminino com Empire Icon. Acho que ele está em algum lugar aqui. Aqui, está aqui na mesa aqui. Esse? O outro. Quadradinho. Opa! Esse Esse aqui? Esse Empire Icon aí maravilhoso, ganhou como melhor perfume do Brasil. E detalhe, ele foi, todo ano tem lançamentos de fragrâncias. Então esse aqui ganhou como melhor perfume, concorrendo com todos os lançamentos, né, o ano passado. Tivemos 2 no final, né? Márcio Matos. Esse Empire aqui, eu até coloquei meu nome, que eu mandei autografar, que é muito bom. Talvez ele estará entre os concorrentes aí desse ano. E tem vários, né, lançamentos. E agora, para o lançamento que ele convidou para falar um pouquinho para vocês. Só que ela falou mensagem para o Instagram, mas a mensagem é para o Bora Escutar. Solta aí, quem vai se apresentar? Olá, pessoal do Instagram Rinodê, aqui é a Jade Picon. Vocês já devem estar sabendo da maior novidade do momento, essa parceria de milhões com muito brilho, Jade e Rinodê juntos para o lançamento de Aura Beauty, minha nova marca de beleza, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então passando aqui para mandar um beijo grande para todos vocês e dizer que estou contando com vocês para essa marca ser um sucesso, porque um sonho sonhado junto é realidade. Beijos. É isso aí. Viram só o recado da Jade Picon? E quais são os produtos dela aí que ela anunciou pra galera toda aí? Todos os produtos da Jade Picon são produzidos lá pela Rinodê, né? Pela empresa. E esse aqui, por exemplo, é um Body Splash da Jade Picon. Foi eleito aí o melhor Body Splash do Brasil. Todos os segmentos, né, da Jade, então os Body Splashes, a manteiga iluminadora, né? Isso aqui é uma manteiga corporal, né? Tem a manteiga corporal, ela vem com brilhinho, né? Exatamente, ó. Experimenta. A melhor coisa é experimentar, né? Tem o iluminador, gotas iluminadas. Tem até gente do bastidor que quer experimentar. Vem experimentar. O pessoal do bastidor tá louco para experimentar. Vem cá para você pegar um pouquinho, para lá, olha só, até do bastidor. Vai por ali, ó, vai por ali. Aí você vai falar pra gente se é bom. Entra no meio do Márcio é bom. E da Cris. Entra no meio do Márcio. Não pode mentir, tem que falar a verdade. Não pode mentir. Essa é a Júlia. A Júlia é a nossa... É bom, Júlia? Então, pode voltar pro seu lugar. Nossa plateia. A Júlia é a nossa plateia. Veio aqui pra falar
sobre... Continua, E a Marcelo. nossa assistente. A nossa assistente. Né? Então tem vários lançamentos, né? Cada ciclo tem um lançamento diferente, né? E nós temos a parceria, como vocês viram, com a Jade, tem parceria com o Gustavo Lima. Esse aqui é um perfume do Gustavo Lima também, que nós trabalhamos. Então a empresa ela tem feito... E essa taça aqui, que é essa taça? Esse foi um lançamento do ano passado, também pode puxar. Olha só que linda essa taça. Essa taça aqui, esse modelo aqui da embalagem, ele ganhou prêmio em Las Vegas como melhor embalagem, prêmio de embalagem. Ganhamos prêmio de embalagem com essa fragrância, com esse perfume, na verdade, né? Ganhamos também com Inebriante, melhor perfume da América Latina em 2018, 2015 com Empire. Opa! Esse aqui que eu quebrei? Esse daqui, o H-Man. Nossa, é um perfume mais pro dia a dia, bem suave, gostoso, né? H-Man? Experimenta, H-Man. É para homem? É para homem, mas tem mulher que usa também. Pode ficar à vontade. Tem vários segmentos. Vocês não sabem o cheiro que está aqui, gente. Essa fragrância é muito top. É bem suave. Ele tem uma fragrância... Já sumiu já. Ele é bem mais cítrico, refrescante. Refrescante. Vocês não sentem o cheiro, gente, senão vocês não vão ver só. O ano passado, o Ultra também, que é um perfume bem refrescante, ele também foi para a final junto com o Icon. Os dois foram para a final, e aí um ganhou, né? Então tem vários produtos. Daí tem linha de perfumaria, de maquiagem também, tem a linha de dermocosméticos. Hoje a Renaudet é uma das poucas empresas que trabalham com dermocosméticos, né? Marcião, e além, eu acho que uma coisa bem legal para falar para as pessoas é que hoje, durante o nosso episódio, vocês devem estar vendo aí, passando a marca da empresa e um QR Code para você entrar em contato com o Márcio. Além da pessoa poder comprar, né, para consumo, tem um modelo de negócio que ela pode fazer, né? Exatamente. A pessoa, aqui no Brasil, né, nós temos aí o marketing de rede, né, o marketing multinível que as pessoas falam. Nós atuamos nesse segmento, só que esse segmento, fora do Brasil, geralmente as pessoas não fazem vendas. Aqui no Brasil, a gente faz a venda direta dentro do marketing multinível, dentro do marketing de rede, né? O pessoal também confunde marketing de rede e marketing multinível. O marketing de rede é uma rede de relacionamentos e você faz negócio dentro dessa rede de relacionamentos. E o marketing multinível é um modelo que a empresa paga, faz os pagamentos em níveis, né? Tem até pessoas que falam, isso aí é pirâmide. Quando eu entrei, um monte de gente falou, pô, você está entrando numa pirâmide, você está entrando numa furada e tal. E tudo bem. Que roubada que o Julião me pôs. E aí eu também não sabia, a gente não tem conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimento. E aí adquirindo conhecimento, o marketing multinível é um sistema de níveis. Então você vai recebendo por nível. Dependendo do nível de pessoa, por exemplo, o Júlio me cadastrou, então eu sou o primeiro nível dele. Então ele recebe uma bonificação por ter apresentado a empresa para mim. Então dependendo do todo o consumo que eu fizer, o Júlio ganha uma bonificação da empresa. Você imagina se você consome produtos lá no supermercado todo dia e você indica lá, você vai no supermercado, você foi lá e indicou a Cris para ir lá consumir no supermercado que você consome. Aí o dono do supermercado vai bonificar você pela que você está consumindo. Uma comissão, né? Uhum. Que seria a... Exatamente. Só que o que acontece? Isso não acontece de verdade nos estabelecimentos. E você não Você tem. indica... Pelo contrário, paga imposto de cima. Indica uma pizzaria para mim, indica uma padaria. Você vai indicar, você não vai ganhar nada. Agora aqui não. Aqui quando você indica, a pessoa vai lá consumir, você vai ganhar uma bonificação. Simples assim. Só que tem níveis. Então, por exemplo, hoje na empresa vai até o 8º nível. Por quê? Porque senão aí sim vira uma pirâmide. Porque se não tem fim, se não tem limite, aí não se sustenta. Exatamente. Tanto é que no passado, né, até pouco tempo atrás, aí teve uma galera que saiu da empresa para fazer outras pirâmides, que realmente são pirâmides que surgiram, porque querendo ou não, muita gente não gosta, mas querendo ou não, tem muita gente que quer fazer pirâmide, porque é dinheiro rápido, dinheiro fácil, né? Então, nessas empresas que realmente são pirâmides, o pessoal vai, os primeiros ganham dinheiro e o resto... dança, né? Fica um prejuízo. Exatamente. Então, mas dentro do nosso segmento, nós temos a venda direta, porque dentro do marketing da Renaudet, nós temos a venda direta. Fora, em outros países, o marketing multinível não tem venda direta. É só consumo. E
Aqui também, hoje, está mudando. Depois da pandemia mudou muita coisa. Tinha muita gente antes vendendo muito na rua. Hoje você quase não vê ninguém falar do Renaudet. Você pode ir na rua e quase não vê ninguém falar. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas, por exemplo... É porque na verdade, deu uma queimada, vamos dizer assim, porque começou muita gente comprar os kits para revender, e daí tinha cara vendendo no Farol, tinha cara fazendo mau uso daquele modelo de negócio. Né? Vendendo mais barato. Vendendo mais barato, para poder eu vou ter que recuperar o dinheiro. Não, eu acho que foram pessoas que acharam que iam ter aquela alavancagem na carreira, que acharam que, puxa, agora eu vou ganhar dinheiro, vou virar presidente, vou virar não sei o quê. E aí se viu comprando um monte de coisa e não tinha tina para venda. Então, tipo, o cara não tinha hoje, como a internet é mais forte, né? Que ele podia estar vendendo na internet, ele podia estar buscando, fazendo algumas reuniões com pessoas online, né? E tá fazendo ter ido por outro caminho, não de querer o próprio cara que comprou queimou, né? Teve até um episódio, né? Que quando eu bati um nível na empresa, teve uma pessoa na minha equipe em Brasília. E essa pessoa, ela não queria participar de nenhum treinamento para ficar por dentro, né? Para saber como funciona certinho. E ela foi lá, eu não sabia, depois eu descobri. Ela foi comprando combos no nome de outras pessoas para poder subir de nível. Depois eu fui entender que ela estava achando que se ela subisse de nível, mesmo comprando combos, ela ia ter aquela bonificação todo mês. Só que não é assim que funciona, né? O negócio, ele funciona assim, as pessoas estão consumindo produtos todos os meses, e todo produto gera ponto, e todo ponto gera bônus. Ela achou que se ela fizesse aquele volume no primeiro mês, aí ela ia receber um bônus, e aquele bônus ia ficar caindo todo mês na conta dela, independente se ela estava consumindo ou não. Claro que não, né? Ela não vai ter uma compra recorrente, exatamente, como que ela vai conseguir? Entendeu? Então, talvez, né? Talvez você que está assistindo aí, talvez você tenha essa ilusão, né? Que as coisas, o dinheiro só cai na conta, o bônus cai na conta a partir da movimentação de produtos. Se não tem movimentação, não tem bônus. Comprou, ficou lá parado. Não tem como. Você tem que comprar tudo de novo. E um detalhe, né? Eu vejo o pessoal falando muito, né? Tive prejuízo. Eu não consigo, só se ele fez desse jeito. Porque eu não consigo ver prejuízo. Porque você pega produtos do seu consumo diário. Pega produto, você vai usar um shampoo, um condicionador, um gel dental. É produto do seu uso diário que você vai comprar pro resto da vida. Você vai gastar isso você vai gastar isso da mesma forma. Da mesma forma, entendeu? Então, se a pessoa... Hoje, isso que eu ia falar. Lá atrás, quando eu bati diamante, eu tinha 84 pessoas só na equipe. Com 84 pessoas eu bati diamante. Hoje eu tenho 500. E eu ainda continuo diamante. Por quê? Porque hoje mudou. Hoje as pessoas mais consomem do que vendem. Então, aqui em Taubaté, por exemplo, onde nós estamos, eu tenho 70 pessoas na equipe. Se tiver umas 5 que faz venda, é muito. Porque a maioria só consome produto. E ela não quer vender. Porque ela... Tá tudo bem, não tem problema nenhum não vender. E até o marketing multinível é isso mesmo. A maioria das pessoas não querem vender. Elas só querem consumir. Isso é o normal. Lá fora é normal. E as pessoas demoram, às vezes, para bater graduação lá fora. E isso é normal. E a vantagem? Qual é a vantagem da pessoa ser cadastrada? Ela tem um desconto? Tem um desconto. Hoje, por exemplo, depende da modalidade que a pessoa entra, ela pode ter lá 40%, 50% de desconto. Depende da modalidade que ela entra. Então, para mim, se eu comprar um desse, quanto que está o impacto? Esse é 139. Se eu tiver cadastrado... Você vai pagar metade do preço. Entendeu? Então, muitas pessoas hoje só entram para consumir. Essa linha, principalmente, de cuidados com a saúde, eu tenho várias pessoas que só entraram para consumir esses produtos. Por quê? Vamos ser sinceros, produto bom não é barato. Não é verdade? Você vai na farmácia lá, você tem todo tipo de valor de ômega, por exemplo. Você pode ir na farmácia, você vai ter desde lá R$20 até R$300. Por que você acha que é o mesmo produto? Não tem como ser o mesmo produto, não é verdade? Então, o produto bom, ele tem um preço um pouco mais elevado. Então, quando você se cadastra, você vai consumir com desconto. Você vai consumir um produto bom, com qualidade excelente, com um preço bom. E se você quiser, como você está consumindo, está vendo os resultados, né, as pessoas começam a te perguntar,
principalmente mulher, né? Mulher usa de tudo, maquiagem, cabelo, tal, tudo. Aí eu vejo a minha mulher, né, a minha esposa também, acontece isso. Às vezes a pessoa pergunta, que batom é esse que você está usando? O que você está passando no seu cabelo? Que produto você está usando na pele? O que você está tomando? E aí a venda acontece naturalmente. Não é porque você sai para vender, é porque você consome produto, você tem resultado e você acaba fazendo venda naturalmente. Muito bom mesmo. Cris, com esse lançamento da Almavox, você agora tem algumas coisas que você está oferecendo para o público que quer conhecer mais o trabalho de comunicação, de se expressar, de se destravar com e também, lógico, a Almavox ela está oferecendo, além do que você vai falar, como fazer o convite para o pessoal, ela também continua fazendo os mesmos que a CRZ, né? Você também está aberto a novas contratações, a novos da área de assessoria de imprensa, novos clientes? Sim, a assessoria de imprensa ainda continua sendo o nosso carro-chefe. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo fazer assessoria de imprensa. Quando eu falo, eu sou agente de transformação, sou assessora de imprensa dos agentes de transformação, é justamente sobre isso. Quando a gente consegue colocar um cliente na mídia de forma orgânica, para que ele possa falar do trabalho dele, no que ele vai poder contribuir com a sociedade, nossa, é gratificante. Então, a gente tem assessoria de imprensa, que é o nosso carro-chefe. Nós temos os treinamentos, né? O Media Training, que é aqueles que todos os assessorados por mim passam por esse treinamento do Media Training. O que é esse treinamento? Você vai dar uma entrevista, você precisa saber o que você vai falar, como você vai se comportar na frente dos jornalistas, enfim, para que você possa usar os poucos minutos que você tem para fazer uma entrevista que vai entregar aquele valor que você merece. Paralelo a isso, a gente também tem os cursos de oratória, e aí isso é para todos que precisam se comunicar com eficiência, os líderes, né, que precisam desenvolver treinamento, até mesmo fazer, movimentar a equipe. Então, o curso de oratória. E agora, no dia 23 de maio, um sábado, convido você, que é mulher, então aí esse convite é específico para a mulherada, passar uma manhã comigo, onde nós vamos trabalhar a sua comunicação de uma forma muito elevada. Eu estava falando agora há pouco sobre a comunicação intrapessoal, que é a comunicação mais importante que você tem com você mesma, aquela comunicação que você trabalha em você. A gente só consegue se comunicar bem quando a gente se conhece. Quanto mais eu me conheço, melhor eu me comunico. Quero fazer esse convite para passar essa manhã comigo, das 9 ao meio-dia, no próximo dia 23 de maio, no sábado, encontro super especial aqui em Taubaté, presencial, para a gente trabalhar a sua voz, a sua essência em voz. E é o nome desse workshop. Então, eu convido você, que é mulher, que quer destravar a sua comunicação, quer entender como funciona a comunicação intrapessoal, vem para esse workshop que eu estou te esperando. Muito bom, muito bom. Bom, gente, eu acho que vocês deram um show de bola. Eu agradeço muito essa participação de todos. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de marcar uma pessoa que precise conhecer um pouco dos nossos clientes. Os contatos deles estão todos aí aparecendo direto na tela. Também na descrição desse vídeo vai estar o contato de cada um deles e você pode entrar em contato com a gente aqui através da descrição e entrar em contato com eles também. Do Márcio está o WhatsApp e a Cris vai depois passar o link para vocês desse curso, desse próximo curso aí, se você quiser participar. É uma boa, é muito legal isso. E, gente, o que eu tenho é agradecer para vocês e gostaria que, Márcio, suas considerações finais aí para a galera. Primeiro, eu queria agradecer por estar participando aqui com vocês, né, essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho, né, do que a gente passa, né, dos desafios, da trajetória, né, e falar para vocês, como o Júlio falou, né, hoje nós temos aí equipe no Brasil inteiro. A empresa ela está em 8 países. Então, se a pessoa está vendo, quiser compartilhar com alguém, nós estamos em 8 países. Nós estamos crescendo
como foi falado, a gente trabalha muito no online, né? Então a internet facilitou isso. Hoje nós temos equipes aí no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, então a gente consegue dar essa assistência para as pessoas no online. E quem quiser ter uma nova fonte de renda, cuidar da saúde, né, se cuidar, né, aprender a se tornar um líder, participar de treinamentos com a gente lá, a gente tem bastante treinamento também, de liderança para você crescer dentro do negócio, né? Então, pode contar com a gente, tem os contatos aí e bora escutar aqui. É isso aí, Marcel. Cris? Eu agradeço pelo convite mais uma vez, Júlio. Agradeço pela sua audiência. Quer saber mais um pouco sobre o Almavox Comunicação? Nosso site está finalizando. Eu acho que daqui a uns 15 dias ele já vai estar no ar, que é o almavox.com.br, www.almavox.com.br. E nós já estamos no Instagram como Almavox Comunicação. Te espero lá. Bom, gente, é isso. Mais um episódio, segundo episódio do Bora Escutar, o podcast criativo, divertido, comunicativo, inclusivo até demais, que passa para vocês aí esses assuntos que vocês estão sempre ligados, estão sempre querendo saber. E põe lá no comentário o que você acha de cada episódio desse. Põe lá o que, como eu digo, compartilhe, curta para você ficar sabendo também, aperte a sinetinha para você ficar sabendo do próximo episódio, quando ele estará no ar e disponível para você. Então, é isso, pessoal. Bora escutar?